Eu recebo aqui ao vivo o ex-ministro da Agricultura e professor Roberto Rodrigues. Obrigado, professor, pela entrevista e pela presença com a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar com você, Vitor. Qual vai ser o impacto disso, professor? De fato, é um divisor de águas para o agronegócio brasileiro, essa parceria agora firmada com a União Europeia? Não acho que seja um divisor de águas tão importante assim, Victor, porque, na verdade, há uma série de salvaguardas colocadas pelo Conselho Europeu, atendendo a demandas dos agricultores europeus, que limitam um pouco, digamos assim, o sucesso das exportações brasileiras. Não vai aumentar muito as exportações brasileiras, porque tem muita quota, tem muita restrição e salvaguarda. Não vejo grandes avanços no curto prazo. Mas o que eu acho, Matheus, que é muito importante, Vitor, nesse processo, é que abre um precedente de caráter mundial muito relevante. Um acordo da União Europeia e Mercosul, 720 milhões de consumidores atendidos por esse acordo, isso cria uma expectativa favorável para outros países, outros grupos de países, também fazerem acordos com o Mercosul. A verdade é que a questão geopolítica, inclusive colocada pelo presidente Trump no começo desse ano, em relação a tarifas e mudanças comerciais de toda a natureza, deram um certo isolamento para a União Europeia. Né? Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro lado, a União Europeia ficou um pouco enfraquecida do ponto de vista de política comercial. Então, o acordo com o Mercosul é bom para a União Europeia, bom também para nós no longo prazo. No curto prazo, Vitor, não vejo assim grandes avanços comerciais, mas no longo prazo estou confiante que a coisa vai avançar muito positivamente. A gente viu muita resistência por parte dos produtores europeus durante todo esse processo, muitos protestos, aqueles tratoraços nas ruas, nas principais capitais europeias. O agricultor europeu não queria de jeito nenhum esse acordo, com receio da concorrência com os produtos do Mercosul. E aí, quando a gente fala Mercosul, especialmente os nossos, do Brasil, né, que é o coração do bloco. E o contrário, ministro, é uma preocupação também? A chegada de produtos europeus aqui pode ser uma ameaça à concorrência com os produtores locais ou não? Isso não acontece? As manifestações, vamos falar sobre a primeira parte da sua colocação, Vitor. As manifestações, eles são o direito deles, estão defendendo interesses deles. É legítimo que eles façam isso. E a defesa vai muito mais na direção de mais subsídio, mais apoio, mais subvenção, do que efetivamente reduzir comércio. O que eles querem é mais proteção. O agricultor europeu está lutando por isso, por mais subsídio, mais subvenção e mais apoio. E usa, inclusive, o negócio do Mercosul como um argumento adicional para esse processo. E alguns presidentes, o presidente Macron, por questões também políticas, entendem esse apelo e jogam o jogo deles. Então, não vejo nenhuma questão absurda dos europeus fazerem essa movimentação toda. Quanto à segunda parte da pergunta, nós vamos ter o consumidor brasileiro, o consumidor do Mercosul, vai ter acesso aos produtos, valor agregado mais alto, mais bebidas, mais produtos acabados, com agregação de valor, industrial, etc. Não acredito que seja um problema para nós. Nós temos que buscar, sim, mais competitividade, mais eficiência, mais produtividade do trabalho, mais rendimento técnico. Isso, tenho certeza que esse acordo vai provocar para outros setores brasileiros, além da própria agricultura. E também para a agricultura, nós vamos ter provavelmente algumas importações adicionais, de trigo da França, por exemplo. Alguns temas serão relevantes também para a agricultura brasileira, insumos para a agricultura, máquinas agrícolas, etc. Serviços serão importantes para nós da agricultura também. Então, vejo o acordo com muito otimismo, com muita boa vontade, porque abre um precedente fundamental para que outros países, outros grupos de países se aproximem do Mercosul e de nós, Brasil, que é, como você falou aí, 70% do Mercosul, 80% do Mercosul. Então, acho importantíssimo. De novo, resultados imediatos não são evidentes, até porque o acordo tem que passar pelo Parlamento Europeu ainda, foi, por enquanto, só o Conselho Europeu que aprovou, tem que passar pelo Parlamento, pelos países membros, etc. Então, tem um certo processo ainda, Vitor, para avançar e ter a solução funcionando definitivamente. Mas é muito importante que cheguemos a esse acordo. É o maior acordo do mundo. 720 milhões de consumidores serão afetados positivamente por ele.
É isso, algo impressionante mesmo. Em números é muito espantoso, né, o tamanho desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Agora, professor, queria ouvi-lo mais sobre os próximos passos. Como o senhor falava agora, ainda vai passar o texto pelo Parlamento Europeu. O senhor acha que tem a possibilidade de mudanças ou até distorções, que esse acordo ainda seja modificado até que ele saia do papel? Olha, tem alguns temas relevantes na tua pergunta é importante, Vitor, porque, por exemplo, uma das salvaguardas foi colocada pelo Conselho, pelo Ministro da Agricultura da Europa, é uma salvaguarda muito estranha, que estabelece um limite para as importações. As importações de um certo produto aumentarem 5% em relação aos últimos 3 anos, então tem que haver uma proteção aos agricultores europeus para impedir que esse produto aumente mais ainda no mercado europeu. Ora, 5% é uma coisa ridícula, muito pequeno. Qualquer seca, qualquer geada, qualquer fator climático ou de transporte pode afetar a direção. Então, isso vai ser definido pelo Parlamento Europeu. Eu espero que haja. Inicialmente falava assim 8%. A Itália só concordou em voltar a apoiar o acordo se baixasse para 5%. É muito pouco, é quase ridículo, né? É uma salvaguarda quase ridícula. Mas isso vai ter que ser aprovado pelo Parlamento Europeu também. Além de outros temas, outras questões que estão fora das regras de comércio, serão discutidas pelo Parlamento Europeu. Bom, professor, eu queria voltar aqui à questão geopolítica que o senhor citava no início. Como é que esse acordo entre União Europeia e Mercosul afeta nossas relações, por exemplo, com os Estados Unidos e com a China? Pode mudar essa dinâmica do comércio global? Reverbera de alguma forma? Eu acho que não, Vitor. Eu acho que é positivo para a gente. A China é, de longe, nosso maior mercado para agronegócio. E a União Europeia é o segundo, os Estados Unidos é o terceiro, né? Então, não vai haver uma mudança muito grande no curto prazo. Vai depender as salvaguardas funcionarem. E outra coisa, não é só comércio, tem investimentos também. Muito provavelmente, empresas listadas da Bolsa de Valores, por exemplo, vão ter acesso a serviços e a investimentos europeus diretamente nas empresas brasileiras. Então, tem vantagens indiretas que terão também um reflexo na economia brasileira, inclusive rural. Então, não vejo assim nenhum problema de curto prazo nos Estados Unidos, China ou outro mercado brasileiro. Ao contrário, como eu disse antes, esse acordo abre a possibilidade de que outros países que hoje não têm, sobretudo na Ásia, a Índia é um caso muito típico, por exemplo, né? Um país que tem a maior população do mundo hoje é a Índia. Tem muito pouco comércio com a Índia. Então, de repente, o acordo com a União Europeia abre uma visão mais otimista de outros países, para fazer acordos também com o Mercosul e com o Brasil. E houve alguma mudança de cenário que permitiu que agora fosse aprovado o acordo? Porque, como a gente está falando aqui, foram mais de 26 anos de negociações. Porque, nesse momento, houve a aprovação, mesmo com esses protestos que não começaram agora, né? Que a gente fez referência antes, os protestos dos agricultores europeus, que sempre fizeram oposição ao acordo. O que permitiu agora a assinatura? Houve algum novo elemento, professor? E eu acho que o elemento fundamental, novo, foi esse chacoalhão geopolítico de caráter planetário, né, Vitor? Porque o que o presidente Trump fez no começo do seu governo, colocando aquelas tarifas malucas, inclusive para nós no Brasil, muito grandes, aquela mudança geopolítica isolou um pouco a Europa em relação aos Estados Unidos e aos seus concorrentes principais, sobretudo Rússia e China. Então, acho que para mim o grande elemento novo é este. Por outro lado, em termos, digamos assim, de apressar o acordo, como aconteceu agora, não foi feito em dezembro, mas 20 dias depois vai ser assinado aqui no Brasil, acho que foi as salvaguardas as salvaguardas colocadas puseram um pouco mais de ânimo nos governos europeus. Então, eu diria que é isso. A geopolítica mexida com a posição do presidente Trump e também as salvaguardas recentemente discutidas e colocadas pelos governos europeus. E entre setores, professor, o que é que a gente pode citar? Quais são os setores mais beneficiados aqui no Brasil? Quem mais vai ganhar com esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Ainda é cedo, vai depender dessas salvaguardas. Mas eu acho que carnes é um setor que pode ser beneficiado, assim como café e até açúcar. Embora esses produtos todos
Vitor, tem cotas muito pequenas. Por isso que eu digo que o avanço imediato não será significativo, porque hoje existem cotas e nós não podemos operar fora dessas cotas, além de limites estabelecidos. Então, eu acredito que alguns produtos, como carnes, como proteínas, outras proteínas, além de carne, soja, etc., pode ter um avanço mais positivo. Outra coisa relevante para a gente são os produtos florestais, celulose, papel, madeira e energel, pode ter um acesso melhorado também à União Europeia. E nós aqui, por outro lado, teremos vantagens em alimentos mais sofisticados, né? Vinhos, champanhe, carnes suínas, por exemplo, que são tão bem feitas na Europa, na França, na Itália, principalmente, né? Salames, etc. Podemos ter um acesso a mercados, a esses produtos mais baratos com a redução das tarifas. Agora, professor, nós temos condição de atender a essa nova demanda que vem aí com esse acordo comercial? Porque é a lei da oferta e da demanda, né? Você vai ter mais procura, aliás, tem um reflexo nos preços também, né? Você vai ter mais gente à procura do produto brasileiro. Aí queria ouvi-lo sobre esses dois pontos, professor. Se, em primeiro lugar, nós temos como satisfazer a essa nova demanda que vai aumentar, vinda da Europa, e se isso repercute nos preços internamente para nós aqui no Brasil. Olha, Vitor, essa pergunta tua é muito importante. Parabéns por falar. Ela é o ponto central da discussão toda. Nós temos uma capacidade de aumentar a produção indiscutível. O que nos limita hoje é exatamente isso: acesso a mercados. Nós vemos mais mercados se abrindo, no caso da União Europeia, principalmente agora, com um poder de compra muito grande que os países europeus têm. Nós vamos aumentar a produção muito rapidamente. O Brasil tem uma capacidade de aumentar a produção espetacular. Imagine você, nos últimos 15 anos, nossa produtividade média aumentou mais de 3% ao ano. A Europa aumentou menos de 1% ao ano. Então, nós podemos crescer espetacularmente com novas áreas, etc. Agora, o acordo vai exigir novos investimentos, Vitor. Por exemplo, logística e infraestrutura, portos, aeroportos, armazenagem, ferrovias. Vamos precisar de alguns investimentos adicionais à produção. Não é só a produção em si, nós temos que aumentar a oferta, temos que aumentar, mas também aumentar a condição de escoamento da produção. Então, eu acredito que haja um fluxo de investimentos muito positivo e bom para o Brasil inteirinho. Vai gerar mais emprego, mais riqueza, mais renda em setores paralelos à produção agropecuária, não na produção agropecuária propriamente dita. Agora, na tua pergunta específica, vamos exportar mais? Vai faltar para nós? Não, hoje nós exportamos 30% produzido do Brasil. Soja é o produto que é um pouco mais do que isso. Soja nós produzimos, exportamos 60% da produção. Outro produto é 30%, 25%. Não vai faltar nada para nós aqui, não. Ao contrário, vamos aumentar a produção e garantir mais abastecimento para a produção brasileira e a do Mercosul inteirinho. Bom, professor, e o setor do agronegócio depende muito de regulamentação, né, cumprimento de normas sanitárias. Inclusive, o Brasil é visto como um país que exige bastante do seu produtor, tem um produto que é considerado globalmente seguro. Queria ouvi-lo sobre isso, sobre diferenças que existam entre a regulação brasileira, a regulação europeia e normas de produção. São ambientes parecidos dos dois blocos, do Mercosul e da União Europeia? Vai ter algum tipo de entrave relacionado a isso ou não? Tem sim. A União Europeia, inclusive, tem colocado já há 2 anos atrás o UDR, que é um mecanismo que inibe importação pela Europa de produtos produzidos em áreas desmatadas depois de 2020. Mas assim, é tão rigoroso esse processo, tão rigoroso na própria Europa, que a própria Europa prorrogou a entrada em vigor dessa nova legislação. Era para ter entrado em vigor em dezembro de 2024, 25, agora ficou para 2026. Então, a própria Europa reconhece a dificuldade desse processo, que encarecerá muito nossas condições de competitividade. Então, há mecanismos que são ainda diferentes entre um bloco e outro, e isso interfere bastante na relação institucional, digamos assim, marca comercial. Agora, há um ponto que é fundamental, que tem até falado muito sobre isso, Vitor, que é o tema das ilegalidades, né? O tema do desmatamento ilegal, por exemplo, o tema de invasão de terras, incêndio criminoso, garimpo clandestino, temas, o Código Florestal, que não é inteiramente aplicado ainda em vários estados da nação. Esses temas ligados à questão legal têm que ser resolvidos, porque senão nós temos uma agricultura brasileira extraordinariamente sustentável, competitiva, eficiente, brilhante, e isso foi feito muito rapidamente. O processo é o maior
evento do século XX no mundo é o que o Brasil fez pela conquista do Cerrado, pela tecnologia implantada e a sustentabilidade obtida. Agora, esses temas negativos de ilegalidades que não são cometidos por torturadores, são cometidos por bandidos, por vigaristas de toda a natureza, têm que ser eliminados. Porque senão o concorrente, a Europa ou qualquer outro país do mundo, pode usar o desmatamento ilegal, que não é feito pelo produtor, como um argumento para não comprar produto agrícola, atribuindo o desmatamento ilegal ao produtor. Isso tem que ser resolvido. O que é ilegal, nós temos que combater, porque isso tira do Brasil uma condição de mostrar a nossa sustentabilidade de maneira absoluta. O país fala, mas você desmata ilegal, esse produto vem da Amazônia, a Amazônia foi desmatada ilegalmente. Não é verdade, não é verdade. Mas tem desmatamento ilegal? Tem. Então é preciso eliminar as ilegalidades para limpar todo o comprometimento que a gente possa ter por alguma maldade comercial cometida pelos concorrentes, inclusive a Europa. E queria voltar ao começo, ao que o senhor falava sobre as oportunidades que se abrem no comércio global para o Brasil. Exatamente onde estão essas frentes hoje? Onde o senhor acha que poderia haver oportunidades para nós, espaço para que nós alavanquemos nossas exportações? Bom, eu diria que tem dois grandes espaços já claros para nós. Um são os países asiáticos, né, Vitor? Hoje a China é de longe nosso grande mercado. Mas veja, por exemplo, tem um dado curioso, até uma curiosidade estatística. Nós exportamos mais para a Tailândia do que para a França, o que mostra que o nosso comprometimento da economia rural francesa é ridículo, é pequenininho, não afeta nada. Então, vejo que nós podemos aumentar para vários países asiáticos, Indonésia, por exemplo, e a Índia, que tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, de consumidores. Então, esse é um grande mercado, a Ásia. Outro é o Oriente Médio. Os países árabes, os Emirados Árabes, todos, que são países com dificuldade de produção por questões climáticas, de solo, desertos, né? Então podemos aumentar bastante as exportações. Já estão fazendo isso, já estão crescendo nessa região, mas podemos crescer muito mais. E também, nós estamos fazendo acordos já hoje com países da América Latina. O próprio México abre um espaço para a gente, né? Estados Unidos, Canadá. Então, o mundo é um mercado gigantesco que temos que explorar. A verdade, inclusive, Vitor, temos feito isso. Hoje o Ministério da Agricultura, já dos últimos 7 ou 8 anos, abriu mais de 600 mercados novos. São mercados para nichos específicos de produtos com pequena importância comercial, mas cujo conjunto é positivo. Então, é aproveitar essa experiência que já obtivemos. O Ministério da Agricultura trabalhando, né, com uma área específica de comércio internacional, que eu criei quando fui ministro há 25 anos atrás. E está operando maravilhosamente, abrindo mercado no mundo inteiro. Inclusive com aditivos agrícolas, hoje já temos 40 aditivos agrícolas no mundo inteiro, abrindo bastante mercado. Então, eu acho que abrir novos mercados não é uma coisa complicada. Não é uma coisa que se faz rapidamente. Tem que trabalhar bastante. Mas o espaço para isso existe. Então, penso que Ásia, Oriente Médio e também na América Latina existe um grande espaço para a gente avançar. E tem outra coisa, Vitor, se você me permitir, não se trata só de vender produtos agrícolas, ou alimentos, ou energia. Nós temos uma experiência acumulada nos últimos 50 anos. Imagina, há 50 anos atrás, Vitor, nós importávamos 30% da comida que consumíamos. 1/3. Hoje nós exportamos para 200 países do mundo inteiro. Essa história, em 50 anos, é única no mundo. Isso tem que orgulhar o Brasil inteirinho, porque realmente é uma conquista fantástica, feita por ciência, tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas resolvidas aqui no Brasil internamente. Então, é um sucesso maravilhoso que pode ser replicado. Porque o que nos trouxe aqui? Tecnologia, continua existindo. Segundo, empreendedorismo, políticas públicas, são viáveis, podem acontecer. E o mercado demandante também existe. Então, o que nos trouxe aqui até hoje ainda existe, permitindo, portanto, novos avanços em novos mercados. É preciso trabalhar duro, porque não é fácil enfrentar a concorrência. Vou dar um número para você que é muito relevante. No ano de 2000, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. No ano passado, 170 bilhões de dólares. Aumentou mais de 8 vezes em 25 anos. Esse aumento significou o quê? Tomamos o mercado de alguém.
Alguém perdeu o mercado para a gente, por competitividade, por eficiência, por qualidade, por qualquer outra razão. Avançamos no mundo inteirinho, crescendo exponencialmente as exportações. Quem perdeu o mercado para a gente, evidentemente, não está contente, fica bravo, mas Perfeito. com a experiência devemos avançar muito mais. Ministro, muito obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui com a gente. Ex-ministro Roberto Rodrigues da Agricultura. Professor, obrigado. Boa tarde, ministro. Ótima conversa.